Sejam todos muito bem-vindos ao KimCast. Hoje, como uma segunda parte de um tema que a gente falou lá no comecinho do ano, em homenagem ao aniversário do André. Exatamente. Hoje nós iremos retomar aquele tema porque a nossa Kimberly maravilhosa assistiu o filme 2 do Creed. Então ela soube todos os desfechos, toda a história que aguardava os personagens, né? E ela conseguiu ver o ator que ela mais gostava nesse filme. Mesmo ele tendo uma breve aparição, mas ela conseguiu ver onde ele estava. E bom, é isso. Nós também iremos falar de um outro filme, também ligado a boxe, que Kimberly você quer falar? Sim, foi muito interessante encerrar, né, o Creed 2. E também logo depois a gente já viu um outro, né, com a mesma temática de boxe, que foi o Menina de Ouro. Então hoje a gente vai abordar mais esses filmes, né, das lutas no ringue, das lutas na vida. E tem alguns outros aí que a gente vai falar ao longo também, mas esses dois são os principais. Sim, exatamente. Todos os filmes aí que tem essa temática de boxe, né, que a gente conseguiu achar esse assunto que eles têm em comum, que eles não se baseiam apenas em filmes onde tem porrada, onde tem socos, onde você se aprofunda muito mais nos personagens, né? Tanto nos lutadores ou quem está em volta dele, que se relaciona com ele. E nós podemos ver que ele tem não só lutas no ringue, como ele tem lutas também na vida dele, na vida pessoal, na vida amorosa, na vida familiar, na vida paterna. E eu acho que esses filmes que nós vamos trazer hoje aqui, eles retratam muito bem isso, sobre todo esse reflexo aí que a gente tem que pensar, visto de óticas bem diferentes, né? Se a gente for pegar ali o do Creed pro Menina de Ouro, apesar da temática ser a mesma, são filmes completamente diferentes assim na trama, que a gente explora diferentes pontos de vista dos personagens, né? E diferentes desafios que eles passam na vida. E, cara, só tem a agregar esses filmes. Nossa, eu quero falar sobre todos, eu quero muito falar, mas eu vou deixar a Kimberly falar agora. Sim, eles são filmes assim que agregaram muito. Eu acho que Menina de Ouro ele foi completamente surpreendente, surpreendente. Opa. E esse filme em específico, né, o Menina de Ouro, o André já tinha me falado para eu assistir há um tempo, tanto que ele comentou desse filme no Creed 1, né, naquele episódio. E eu fiquei de assistir, fiquei, mas não consegui assistir. E eu acabei tomando um certo spoiler de algumas pessoas sobre o que acontecia no final daquele filme, né? Então eu sabia qual tinha sido a escolha dela, mas eu não sabia como se deu. Então, assim, quando eu assisti com o André, foi, assim, completamente surpreendente. Foi algo muito emocionante, algo que eu realmente não esperava. Eu não sabia que rumo ia tomar aquele filme, apesar de saber um pouquinho do que acontece no final. E assim, é uma luta, né? Metade do filme a gente consegue entender como uma luta realmente de uma mulher no ringue e a outra metade é realmente a luta dela com muitas outras coisas. Com a mãe, né? Com a família, com ela querer chegar onde ela acabou chegando. E também o pós, né? Depois que acontece um pequeno acidente ali que a gente vai chegar nisso. Mas também falando do Creed 2, sim, todas as minhas perguntas foram respondidas, né? Porque eu metralhei o André de perguntas ali no primeiro episódio e foram respondidas. Então eu gostei muito do desfecho do Rock também, encontrando o filho dele, que é o ator que eu gosto muito. Apareceu 5 segundos, mas tá tudo bem. Eu gostei bastante de Creed 2 e também foi, assim, muita lição mesmo. Ele apareceu 5 segundos, mas já serviu pra dar aquela emocionada. Que a parte que ele aparece é muito forte, mano. É bem no final onde já tá. Onde já, os eventos já aconteceram, né? E aí você tem essa resolução do personagem, que é do Rock Balboa, que eu particularmente achei assim sensacional. Era a única coisa que ele não tinha resolvido na vida dele, que era essa diferença com o filho. E, bom, a gente vê que ele tem um aprofundamento muito grande ali no Rock 6, que o filho dele já não quer seguir ali
os mesmos passos do pai, mas ele sofre por ser filho do Rock. Então, basicamente, onde ele vai trabalhar, o relacionamento que eles têm com as pessoas, todo mundo só vê ele como filho do Rock. E é uma coisa que acaba separando ele do pai. Toda a saga do Creed a gente não vê ele, né? Mas a gente sabe que ele é brevemente falado ali no primeiro filme, mas sem muita relevância. E nesse filme ele é bem tratado, né? Esse filme ele tem esse impacto maior, né? Ele e tem essa resolução. É uma coisa que eu achei sensacional. E dentre todas as outras coisas que aconteceram, né? Porque uma coisa muito engraçada nesse filme que primeiro eu vou falar sobre o desfecho do Adonis, né? Do Adonis Creed. Que, cara, nesse filme aí você tem ali a continuação direta do Rock 4, né? Basicamente, que é o inimigo dele voltando, Ivan Draco, com seu filho, agora para desafiar o filho do Creed, do Apollo Creed, que é o Adonis. E, meu, é muito sensacional porque você tem ali o Creed, né, o Adonis, tentando lutar, mas ele não sabe muito bem ainda se ele tá lutando por ele ou se ele tá lutando para fazer vingança pelo pai. E é uma coisa que no começo ele vai com toda a confiança, né? Porque ele se acha ali ele já no começo ele já vira campeão dos pesos pesados e aí ele vai com toda essa confiança para lutar contra ele e ele acaba tomando um tombo, né? Ele já tá sem o Rock porque ele acha que não precisa mais do Rock, tanta confiança, tanto confiante que ele tá. E, cara, é sensacional ali porque eu não vou dar spoiler do que acontece, mas o acontecimento é muito genial, né? Ele tem ali o desfecho da luta que ele perde, mas não perde, entendeu? Mas e aí o filme todo se baseia em cima disso e vai tratando ali os problemas pessoais que o Adonis tem na vida dele. E, cara, é sensacional, sensacional mesmo. E eu queria perguntar pra Kimberly o que ela achou desse desfecho. Eu acho que eu já tinha falado no primeiro episódio que teve cenas ali que me emocionaram e que você revelou que, tipo, estavam no rock, né? Então, nos filmes do rock. E eu acho que esse filme, ele continuou isso. Então, por exemplo, né? Eu não assisti o Rock 4, mas eu senti a tensão ali dos dois, né? De um lutar com o outro, sabendo do histórico que, né, o Adonis teve ali com o pai dele. Então, assim, foi muito forte. E no primeiro filme eu fiquei muito chateada porque ele não ganhou a luta, né? No segundo ele já começa ganhando, mas ainda assim, esse filme ele meio que mostra isso, né? Que não é sempre de vitórias que a gente vive. Então aborda também muito as perdas, né, que ele tem. Então eu gostei muito também, eu acho que foi muito bem construído. E a questão do filho do Rock também é muito emocionante ver eles dois eles se encontrando. E é uma cena que praticamente não tem fala, mas você consegue identificar tudo que rola entre eles ali só pelo olhar, só pelo como o filho do Rock, tipo, fala pra ele entrar ali e como ele é recebido e tudo mais. Então eu achei assim genial a forma que esse filme consegue tratar dessas coisas tão pessoais de forma que a gente sinta, né, toda essa tensão, mesmo conhecendo só um pouquinho dos filmes do Rock. Sim, e ele é recebido pelo neto, né? O neto que abre a porta e ele olha pra ele e fala: Você que é o filho dele? Então, eu sou seu avô. Aí, cara, é uma cena muito simples, mas que emociona bastante. Principalmente a gente que acompanhou o Rock ali desde o. Mesmo quem não tenha acompanhado a saga clássica, né? Que acompanhou ele ali no começo, sabe da grandeza que tem o Rock nas participações dele, né? Ele não é ali o principal, mas ele tem como coadjuvante, ele é muito sábio, né? Como eu já disse no primeiro filme, no primeiro Kingcast. E ele continua assim. Mas uma coisa que eu acho muito engraçada do Rock, que eu tava até comentando com a Kimberly no começo desse filme, que eu até achei engraçado, é que ele é muito bom ele é muito vivido, ele tem ótimos conselhos de vida, ele tem ótimos conselhos na luta, mas uma das cenas que eu mais achei engraçada foi na hora que o Adonis vai pedir a Bianca em casamento, que os dois se atrapalham com a aliança. É muito sensacional. Ele pega a aliança, mostra pra ele. E aí, o que eu faço? Aí o Rock olha. Então, eu também não sei. É tipo, mano, os dois atrapalhados, sabe? É sensacional essa cena.
E também tem uma coisa bem forte, né? Que é quando o Adonis está fazendo toda ali a declaração dele, que a Bianca tá sem um aparelho de audição, que ela não consegue ouvir. Aí depois ele só aparece com a aliança na mão e ela saindo do banho olha assim e fala: Meu Deus! E aí ela volta, sabe? Tipo, é o pedido mais inusitado, assim, de que eu já vi em filmes de luta. Mas funciona muito bem. Eu acho que mostra ali como uma pessoa pode ser preparada em certas áreas e ser atrapalhada em outras. Acho que a gente não precisa ser perfeito em tudo. Também uma coisa importante que eu comentei agora foi sobre que esse filme trata bastante sobre a audição da Bianca, né? E o problema que ela tem que é um problema assim que pode passar que ela passou para a filha dela. E é uma coisa que trata bem esse relacionamento, essa dor, né? Tipo, que os pais têm em saber disso da filha, né? Por saber que ela pode sofrer algum preconceito ou sofrer um pouco na vida. E eu acho que é uma dor assim que a gente sentiu ali pelos atores, né? Pelo desempenho dos atores. E até a Bianca, né? Ela tem um pouquinho de culpa, né? Ela se demonstra ali como se ela estivesse carregando um pouco de culpa por ter passado isso para a filha dela. E é aí que aparece a mãe do Creed, como do mesmo jeito que o Rock é um conselheiro pro Creed, ela aparece como uma conselheira para Bianca, né? Para ajudar ela nesse período que é bem complicado, mas eu acho que ali todos os personagens funcionaram muito bem, sabe? Tanto do Rock, do Creed, da Bianca e da mãe dele, eu acho que todos ali estão perfeitos. Os vilões também, o cara quando o Ivan Draco, quando ele naquele papel de antagonista, né, de ser o vilão, ele faz muito bem aquilo. E a parte que ele joga toda a carga, né? Toda a carga do Rock 4, de ter perdido o título, de agora ser um nada na Rússia, que ele joga nas costas do filho dele, também ficou muito claro. O ator também fez muito bem, tanto o ator do filho dele, que ele demonstra ali toda aquela insatisfação, né? Com toda aquela situação que o pai dele tá pondo ele. E, meu, é sensacional ali. Eu só tenho a dizer que esse é um dos meus filmes preferidos, assim, em termos de boxe. E nossa, você estava comentando, né, sobre a Bianca e sobre o relacionamento deles, que também é muito bem tratado nesse filme. E a surdez dela, assim, acabou trazendo ali cenas meio que cômicas, né, pra gente, que foi o pedido ali de casamento. E outra coisa também que eu gosto muito quando tá o Adonis, a Bianca e a mãe do Adonis, em que eles descobrem que ela tá grávida, tipo, a mãe dele pergunta, nossa, sua pele tá bonita e tananã, há quanto tempo você tá grávida? E eles nem sabem, tipo, a mulher só descobriu por causa da pele dela. Aí na hora ela já, tipo, cospe o vinho e fica, que eu grávida, né? Então é muito legal também essa cena de como eles descobrem, né? E realmente ela está grávida e vai um bebezinho aí linda, né? Que é uma menina. Então é muito interessante ver também o desenrolar desse tipo de relacionamento que eles têm, porque é muita parceria, né? Então, tanto ele ali no boxe e eu até comentei com o André, cara, se eu fosse essa mulher ver, tipo, meu marido ali tomando uns socos no ringue, eu não ia aguentar, não. Acho que eu não ia ter estômago pra isso, não. E ela teve, cara, e tipo, ele também apoia muito ela na carreira dela. Então é uma construção, assim, muito bonita de se ver. E também foi muito legal ver o protagonismo, assim, a mais ali da mãe dele, né? Então ajudando ela enquanto esse período de gravidez. Acho que foi muito bacana mesmo ver um pouquinho mais dos outros personagens que antes apareceram tão pouco. Sim, exatamente. Isso mostra uma coisa que eu achei bem legal nesse filme, que ele respeita os mais velhos, né? Ele sabe dar valor ali ao conhecimento que eles têm. Você tem ali a luta do Adonis, né? A primeira luta contra o filho do Ivan Draco, que ele vai todo confiante dele mesmo e acaba que ele apanha. Apanha, mas apanha. Meu Deus, que menino que apanha. E aí depois ele vai pedir ajuda pro Rock, né? O Rock também tem toda aquela humanidade dele, né? De saber o que ele tá passando. Inclusive, tem uma curiosidade que enquanto o Adonis estava hospitalizado por muito, mas muito pouco, os diretores não colocaram a imagem do pai dele aparecendo como se fosse um fantasma na sala.
por muito pouco. E eu não sei o que pensar dessa cena hoje, depois de ver o filme pronto, porque eu acho que ia desvalorizar um pouco o Rock. Se o pai dele aparecesse e desse conselho, eu não sei se o conselho do Rock teria, tipo, a mesma ênfase que teria do jeito que teve. Entendeu? Então é uma coisa que eu. Na época que eu ouvi essa notícia, eu fiquei, ah, que pena, né? Poxa, eu queria ver o Apollo, né? Mas aí hoje eu penso e fico, não, não ia combinar, não. Mas. É, você falando isso do fantasminha lá aparecer, eu acho que também poderia reforçar um pouco o medo do Adonis, de tipo, ah, então eu vou sempre viver na sombra, né, do, do Apolo, porque no primeiro filme teve muito isso, né, do medo dele de levar o nome Creed por conta do Apolo. Então eu acho que também ia reforçar talvez um pouquinho de que ele, ah, eu precisei recorrer ao fantasma do meu pai para poder seguir em frente, né? E era o que ele menos queria, então não sei o que dizer também. É exatamente. A gente fica vendo essas questões assim e é. É melhor simplesmente esquecer o passado, né? Tá bom que esse filme ele é baseado no passado, mas acho melhor dar uma esquecida geral e partir daí, né? De onde está indo esse filme. E é uma coisa que ele faz bem. Você falou sobre o apoio que o Adonis ele dá à Bianca, né, para a carreira dela. E é uma coisa legal, né? Porque na luta decisiva que ele tem lá com o filho dele, a gente vê que a Bianca aparece cantando, né? E na apresentação dele, né? Quando ele vai entrar no ringue. E é uma coisa legal que ao mesmo tempo que você vê que ele tá apoiando ela, a gente vê que tá todo mundo junto com ele. Porque aí já entra a Bianca com ele e entra o Rock. Então a gente vê ali que tá todo mundo com ele junto e todo mundo ali forma uma família. E é uma coisa bem legal. E você falou também sobre você não saber como reagir se o seu marido estivesse apanhando. Eu fico pensando, pensa a heroína, a mulher que é a mãe dele. Porque além dela ter visto o marido, ela viu o filho apanhando constantemente. Então agora, se você estava questionando ela no primeiro filme dela ficar brava com ele e lutar, é por isso, gente, é por isso. Além de ver o marido morrer lutando, tem um filho. E é isso. Sim, cara, que mulher, não é mesmo? Ela apoia, né? A gente vê que ela ficou brava no primeiro filme, mas a gente ainda consegue ver um apoio dela também ainda no primeiro filme, porque ela manda lá os calçolão pra ele. E no segundo filme a gente também vê o apoio dela. E conhecendo assim o histórico, né? Tipo, poxa, seu marido morreu por conta disso e você tá vendo o seu filho. Então, gente, é uma situação que às vezes você pode falar assim, ah, eu apoiaria, mas eu acho que só estando na pele de alguém que passou por isso para saber mesmo, né? Eu não imagino quanto deve ser a dor disso. Então, ela é uma personagem assim que merecia uma exploraçãozinha ali maior do passado dela e dos sentimentos dela, porque, cara, realmente, heroína, assim como o André falou. Sim, e é legal, né? Esse filme ele trata bem as personagens femininas, trata bem. Eu acho que não tem nenhum personagem assim que você fala que foi mal desenvolvido. Ou talvez o filho do Rock, mas a cena dele já teve grandeza o suficiente pra valer pelo filme todo, né? Do neto dele. A gente entende ali o significado de tudo aquilo. E, bom, é isso. É só sobre. Eu tenho um carinho enorme por esse filme, né? Porque pra mim ele vai ter o. Claro que vai ter o 3, né? Mas pra mim ele já fecha ali muito bem a trajetória do Rock. Mas mesmo assim, eu de coração torço pra que o Rock tenha uma aparição no terceiro. Porque provavelmente o terceiro vai ser a conclusão do Creed, né? Do Adonis. E aí provavelmente vai ter um novo legado, né? Que aí especula-se que ele vai ensinar uma garota, ou não se sabe ainda o certo o que vai acontecer. Mas eu gostaria muito de ver o Rock, né? Porque, pelo menos pra, sei lá, uma apariçãozinha, né? Alguma coisa assim. Porque, querendo ou não, é dele, né? Graças a ele que nós estamos vivendo esse universo, né? Graças
a todo aquele contexto, a toda a nostalgia que tem algumas cenas, alguns cenários que são dos filmes clássicos. Então acho que é merecido ele tá, pelo menos para dar uma despedida. Sim, eu super concordo. Eu acho que não tem como. Quer dizer, até tem, né? Mas a gente vai sentir uma falta se ele não aparecer ali. Então, eu tô ansiosa para esse terceiro filme. Eu tô muito curiosa porque está por vir. E eu espero que a gente assista juntos no cinema esse três. Então, vamos esperar que isso aconteça realmente, que a gente tenha boas surpresas. E eu vou aproveitar a deixa que o André falou de as personagens femininas serem bem desenvolvidas nesse filme e a especulação de que o Adonis vai treinar uma garota para passar então a bola para o filme Menina de Ouro, né, que é a protagonista feminina. E meu Deus, que soco na cara, né? Vamos dizer assim mesmo, porque é um filme assim, meu Deus. É só isso que eu tenho a dizer agora no momento. Porque para falar sobre esse filme, para processar o que, que aconteceu ali nele, foi assim pesado. É um filme completamente diferente, né? Porque quando eu desconhecia ali esse filme, eu não tinha assistido trailer nem nada do tipo, eu só sabia que era uma menina ali boxeadora. Então eu pensei, ah, deve ser aquela famosa jornada da heroína, né? Então ali todo o caminho para ela conseguir lutar e ser vencedora. Gente, que chacoalhão. Que quebra de expectativa, não é mesmo? Esse filme ele nos proporciona ali momentos bem interessantes. Eu queria só elogiar algumas coisas nesse filme, sem ser a história, sei que a história é muito boa, mas eu queria dizer algumas coisas muito especiais porque esse filme tem uma direção de imagem, mas é uma direção ali. Ele trabalha tão bem ali com luz e sombra que cara, é um deleite você assistir aquilo. Cara, é maravilhoso. Todos os planos que tem ali, todas as referências que carrega. Cara, é sensacional aquele filme, sensacional. E eu queria dar aqui desde de já dar os parabéns ao Clint Eastwood, porque além dele atuar, fazer aquela atuação do treinador carrancudo, né, fechadão, tudo, ele ainda dirigiu esse filme. Então, meu amigo, o cara tá muito de parabéns, viu? Porque ele soube valorizar ali cada personagem. Não tem nenhum personagem ali que você fala assim, esse tá sobrando, esse não fez falta, esse não devia estar lá. Todo personagem, tudo que aconteceu na história, todo o desenvolvimento, você carrega ali, meu, é apaixonante, apaixonante demais. O Morgan Freeman também, meu amigo, o cara aparece, mas quando aparece, meu, e ele que narra a história, né? Você tem ali a voz dele ali narrando a história, e meu amigo, cara, o personagem dele é aquele personagem ali que tem a função mais de conselheiro, mas cada conselho que ele dá, e ele é aquele cara que ele peita o Frank, né, que é o personagem do Clint Eastwood, e ele faz isso e você, tipo, fica, cara, eu não teria coragem de falar assim com o maluco, não, mano, você é louco, um cara de mal. E ele simplesmente fala, e é uma coisa que eu vou comentar depois, né, a gente vai comentar sobre a história, mas você vê ali, tipo, a construção da amizade deles, né, você vê ali que os dois, ele até chega a contar, né, que ele era o Frank era o cara que cuidava dele, né, nas lutas e tal. E aí você vê que, tipo, desde aquela época lá eles se juntaram e tal. E você vê a construção, né? Mesmo não sendo bem estabelecida pela história ou nitidamente, você vê ali a amizade deles é muito forte. E eu acho que esse filme trabalha bem muitas questões, muitas. Mano, que eu já vou falar, mas eu quero perguntar pra Kimberly, eu quero saber. Ai, Kimberly, por que você achou, meu? Você gostou dessa indicação? Eu amei essa indicação, inclusive eu já reforço aqui, se você não assistiu ainda, por favor assista, porque é um filme assim que vai mudar a sua perspectiva de verdade, porque ele é muito surpreendente. Então tudo que você falou sobre a construção dos personagens e sobre a relação deles é realmente muito forte. É muito forte, você consegue ver ali os laços se formando, ou você consegue perceber qual é a personalidade deles. A personagem que a Meg faz também é muito forte, né? Porque você vê que ela tem um objetivo ali muito claro. Então ela
quer ser aquilo, né? E ela tem na mente dela que ela quer o Frank como o cara que vai ensinar ela. E ela faz de tudo, assim, faz loucuras para conseguir isso. E são coisas que eu, assim, às vezes penso, nossa, eu queria ter coragem para fazer isso também, né? Porque ela tem uma ousadia, assim, desde o começo do filme maravilhosa. E isso leva ela onde ela quer chegar, né? Então ela realmente vira uma lutadora muito boa. E é tudo muito surpreendente, porque ela é tão. Como posso dizer? Ela é aquela personagem que a gente olha o olhar dela, né, que ela tá passando pra gente, a gente vê que ela é uma personagem sofrida, que tá batalhando para estar ali depois de muito tempo desejando isso. Ao mesmo tempo ela. Ai, gente, eu não sei, no começo do filme eu senti, sabe? Eu senti que tinha uma coisa. Eu fiquei com medo dela desenvolver uma doença ali no meio do filme e acabar falecendo no final, ou algo do tipo. Aí depois eu achei que ia ser só alegria mesmo, e triunfo e tudo mais. Mas a parte mais surpreendente mesmo, e eu vou ter que dar spoiler desse filme, não vai ter como fugir disso, é uma das últimas lutas, né? A última luta que ela tem em si, né? Não é uma das, é a última. Porque acontece aquele acidente ali e como esse acidente é passado na tela é muito, muito, muito angustiante. Gente, que vontade de entrar naquela tela e puxar aquele banquinho. Que vontade de bater. Não, não vou falar. Que vontade de prender a pessoa que fez aquilo, né? Porque foi um golpe totalmente desleal depois que o gongo tinha soado e isso ocasionou uma das coisas mais lamentáveis desse filme, que eu confesso que eu já tava. Ai, eu tenho uma história pra contar que eu peguei esse filme aí pra assistir com todo mundo. Eu já tinha assistido esse filme. Eu tinha assistido o quê? Quando eu tinha. Logo em 2006, se eu não me engano, esse filme é de 2006. Acho que 2007, 2008 eu tinha assistido esse filme. Então fazia muito tempo que eu não via. Mas eu já tinha essa história na cabeça. Então eu falei assim: ah, eu tô preparado. O pessoal vai chorar aí. Eu vou ficar de boa. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Eu me envolvi com esse filme dessa vez de uma forma que, por eu saber que o que ia acontecer, me tornou uma coisa mais pesada ainda. Por eu estar tipo, não, não, essa luta não chegou, cara. Não, não faz isso. Não, não, não vai acontecer. Não vai, não vai, não vai, meu Deus. E, mano, foi uma coisa bem forte dessa vez, viu? Dessa vez eu senti ali na pele como foi. E você que está me perguntando por que que eu elogiei o Morgan Freeman e o Clint Eastwood, agora eu vou elogiar a Hilary Swank, Swank, a Meg, porque inclusive ela foi vencedora do Oscar merecidamente, curiosamente em cima de uma outra atriz que a Kimberly não gosta por ela ter feito o filme que foi O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu achei sensacional saber essa informação, mas eu só queria compartilhar com vocês. E, cara, o desenvolvimento dessa personagem foi muito bom nessa trama, mano. Ali você tem na hora que ela aparece das sombras ali, no meio da primeira luta, que você não entende muito bem o que tá acontecendo, que você só entende que o lutador do Frank, né, que é o Clint Eastwood, tá lutando lá em uma luta e você vê uma coisa que é sensacional, uma sacada de roteiro, que é o tanto que o Franklin sabe sobre lutas e sobre não vou dizer gambiarra, sobre como consertar algumas coisas. Porque o cara tá com o rosto sangrando e o lutador pede pro Franklin parar. E ele fala, não tem como. Aí o lutador fala, você sabe como fazer, faça. Aí ele, deixa o cara dar um soco aí. E aí, tipo, o cara dá um soco e estanca o sangue, sabe? Estanca o machucado. E é uma cena sensacional que já introduz o personagem ali de uma forma que você fala, cara, o cara manja, hein, mano? Maluco é bom. E aí é nessa hora que a Hillary aparece, né? A Meg aparece, pra assistir a luta, tipo, das sombras. E aí logo depois é apresentada a academia do Franklin, né? Aí tal. Aí ela vai lá pra treinar. Tem a cena da meia, né? Contra o. Ah, eu esqueci o nome do personagem do Morgan Freeman, que eu esqueci. Mas tem a parte da que o Franklin contesta o Morgan Freeman por estar usando meias rasgadas e tal. E é um diálogo super. Parece que é jogado, mas
Você tem ali, tipo, a amizade dos dois, né? Como é que foi, por um contestar o outro, e o Morgan Freeman dá uma resposta. Ele tá com a meia sentado na cadeira do chefe com as mesas, com o pé em cima da mesa. Já começa por aí, com a meia rasgada. E a única coisa que o Franklin encrenca é com a meia rasgada do cara. Independente da posição que ele tá. E aí é nessa hora que a Meg chega e pede pra treinar. Pede pro Franklin treinar ela. E, meu, é a partir daí que o filme se desencadeia, o lutador do Franklin larga ele e tal, que a gente já tem a noção, né, a descrição da Meg, né, como o roteiro estabelece ela, que ela é uma personagem que, independente do quanto ela trabalhasse, a única certeza que ela tinha na vida é que era pobre. E a partir daí a gente vê todo o esforço dela pra correr atrás do sonho, mesmo sendo uma pessoa já com mais idade, né, porque ela já tem 30, acho que tem 30, se eu não me engano, 32, ela vai fazer 33. E é uma pessoa assim, tipo, que já tá pensando em se aposentar em termos de luta, né? Em termos de luta, de lutadores. E mesmo assim ela quer, porque quer correr atrás do sonho. E a gente vê ali todo o esforço que ela tem pra juntar dinheiro, pra lutar, pra seguir os conselhos do Frank, né? Que ela acaba conseguindo que o Frank treinasse ela, mas independente, ela sempre estava ali fazendo, mesmo quando ela estava trabalhando, mesmo quando ela estava passando dificuldades, para economizar dinheiro, ela pegava comida, né, de onde ela trabalhava, de garçonete, e, meu, é sensacional ali como ela é construída, sabe? Agora, só para finalizar, uma coisa que eu gostei muito mesmo, é de como ela se estabelece ali no universo de luta masculina, né, que no caso é o boxe, e ela vai treinar numa academia de homens e como ela se sai muito bem, né? Se passa por uma situação ali onde o pessoal começa a zoar ela por ela ser mulher e inclusive é o Anthony, esqueci o nome dele, que é o ator que faz o Falcão. Ele vai tirar sarro com ela, né, dizendo que um lutador lá que tem lá, ele é o único que ia conseguir lutar com ela por ela ser mulher e tal. E aí ela faz uma piadinha super muito boa com ele que é sensacional, sensacional. Ela literalmente desmoraliza ele na frente de todo mundo e já estabelece ali que ela, por mais que ela tivesse num ambiente hostil, de gente machista, ela não ia se render. E é sensacional como é trabalhada a personalidade dela no filme. E é isso, Kimberly, desculpa. Adendo só pra cena que eu adoro, eu adoro, eu adoro. Que é quando o Franklin tá treinando ela, que ele tem aquele estilo todo sisudo dele de, não sei o que, que ela acaba de treinar e vai descansar. E aí ela vai fazer uma pergunta pessoal pro Franklin, né? E a gente vê que o Franklin tá todo armado pra jogar fora qualquer tipo de pergunta que ela fizer. Aí ela vai e pergunta: Você tem filha? Aí ele: Tenho. Só que aí ele se fecha e não quer mais falar de nada. Aí ela: E quantos quilos ela tem? Aí tipo, o Franklin olha com uma cara de: Quê? Ela tem um peso normal, eu acho. Aí ela: É que na minha família todo mundo é acima do peso, tal, não sei o quê. E, mano, é muito boa a atuação do Clint, porque a gente vê ali que a expectativa dele foi totalmente quebrada, né? Tipo, até ele ficou surpreso e ficou tipo: Quê? Mano, assim, é uma das cenas que eu acho mais sensacional do filme. Pronto, desculpa, Kimberly. Eu tô amando meu Andrezinho falando nesse episódio. É muito bom, cara, muito bom tudo que você tá trazendo. E acho que duas coisas muito importantes que você falou aí. Primeiro dos diálogos, né? Porque como você disse, às vezes a gente acha que o diálogo é jogado, mas o diálogo desse filme, gente, não tem nada jogado, cara. Se você for assistir esse filme, você presta atenção em cada vírgula, em cada ponto, porque assim, é um diálogo muito pesado e que traz muitas informações dos personagens. Eu acho que deve sim ter alguns filmes que trazem, às vezes, algum diálogo mais para expor ou explicar alguma coisa, mas na maioria das vezes os diálogos, eles, assim, não são de se jogar fora. Então, conselho da vida, prestem muita atenção nos diálogos, porque vocês conseguem descobrir muitas coisas com uma vírgula mesmo. Então, assim, os diálogos são muito bons. E também a relação, né? Então, da Maggie com o Frank, porque ela cresce muito. Então, a gente tem ali a primeira cena dele meio que recusando ela, meio que não aceitando que ela seja treinada por ele. E a cena final, né? Que é uma cena, assim, muito pesada do quanto a amizade deles evoluiu. Então, ele não virou apenas um treinador
Ele fez muitos outros papéis ali para ela. Então, ver ali que ele acatou a decisão final dela e ajudar ela a executar aquele plano é a maior prova, assim, de amor que você pode ter realmente a uma pessoa. Porque ele colocou meio que as necessidades dela acima de todos os outros, né? Então, momento spoiler, tá? Eu vou ter que falar o que acontece, né? Então, infelizmente, ela sofre um acidente e ela fica tetraplégica, né? Quando você não mexe nada do corpo, assim, você só mexe a sua cabeça. E por conta disso acaba ocorrendo complicações, inclusive dela ter que amputar uma perna. E assim, estão mantendo ela viva, né? Mas ela não quer mais se manter viva porque para ela acabou, tipo, ela não tem mais o boxe, ela não consegue se movimentar, então para ela acabou realmente. E quando ela pede para que aconteça a eutanásia, o Frank ele se recusa de primeira, né? Ele não aceita isso, mas depois ele ajuda ela a fazer isso. E a gente vê como que às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Então acho que ele teve que se colocar ali no lugar em que ela não consegue nem respirar sozinha mais, né? Ela precisa de ajuda. E, tipo, então a gente tem que entender o que a pessoa quer e o que ela tá passando. Então eu acredito que esse foi o ato maior, assim, pra gente entender como que foi evoluindo a relação dos dois. E foi tudo muito emocionante, realmente. Nossa, eu não sei nem onde começar. Essa questão que você falou sobre o término da vida dela, né, dela optar pela morte, é uma cena muito bem trabalhada, porque nós temos um personagem que, por mais que ele tenha aparecido pouco, ele seja discreto, a gente vê que ele tem uma grandeza também, que é o padre. O Frank, ele é uma pessoa, é um ateu, que sempre vai na igreja pra provocar o padre, né, com perguntas antirreligiosas, tal. E no final do filme a gente tem a conversa, o diálogo dele com o padre, perguntando qual a opinião do padre sobre isso, né? E o padre fala, em termos religiosos, isso seria um assassinato, né? Uma coisa sem perdão, tal. Mas meio que ele acaba jogando pra ele, né? Tipo, mas é com você. Então, cara, é sensacional. Eu já tô ficando triste já disso daí, dessa história, só de lembrar. É uma coisa que contribuiu bastante, que eu acho nesse filme, que também é excelentemente desenvolvida, tipo, maravilhosamente a questão dela com a família, né? Como eu falei lá do que ela tem a família ali com tendência à obesidade, né? Que ela falou que a família dela toda são pessoas com muitos quilos. A gente tem também o quando ela consegue batalhar, que ela consegue virar uma lutadora, ganhar um dinheiro. E a gente vê o Franklin indo na casa dela e ela não tinha televisão, não tinha nada. E aí ele pergunta: O que que você faz com o seu dinheiro? Aí ela fala: Eu guardo. Tal, que aí a gente não sabe o que está acontecendo e ela estava juntando para comprar uma casa para a mãe dela, que era o sonho dela. E aí a gente tem a apresentação da mãe dela, da mãe da família dela, que é uma coisa, olha, é uma coisa tão bem trabalhada que é triste. Porque a gente vê que a mãe dela é uma pessoa que teria condições ali de sim ter um trabalho, né? Tanto ela quanto a irmã dela, mas são pessoas que preferem ficar às custas do governo. Pessoas que assim declaram-se invalidez por algum motivo e preferem ficar ali pegando um pouco do governo do que ir trabalhar e tentar conquistar alguma coisa. Tanto que a primeira coisa que acontece é críticas, né, da parte da mãe dela por saber que a filha comprou uma casa e pensar que o governo iria descobrir e iria cortar a pensão dela. E é uma coisa muito triste, né, mas que a gente sabe que existe, né? Infelizmente, existem pessoas que pensam dessa forma, acaba levando estereótipos de outras pessoas que acabam precisando realmente desse auxílio, mas é uma coisa que no filme ficou bem trabalhada mesmo. E a coisa triste, que eu acho que foi um dos fatores decisivos para levar a Meg a abrir mão da própria vida, foi no final do filme, quando ela tá de cama, que a família vai visitá-la. Né? A mãe dela fala que vai visitá-la, se passa acho que uma semana, não sei quantos dias passa, que a mãe dela não vai.
E aí, quando a mãe dela finalmente aparece, nós descobrimos que a mãe dela preferiu ir pra Disney e ir pra algum passeio aleatório antes de ver a filha. E depois, de último recurso, deixa pra ir ver ela. E quando ela vai ver, é pra assinar os documentos pra passar todos os bens pra mãe. Né? Então, é, é triste, mas a gente vê o quão bem trabalhado é essa relação que ela tem com a família dela, né? E saber que ela vem de uma família desse tipo, né? E mesmo assim ela batalhou. Isso só torna maior ainda o protagonismo da Meg nesse filme. Sim. Eu acho bem interessante essa questão da família dela, né? De como foi tratada e da escolha da mãe ser abusiva, né? É a palavra certa para se usar. Geralmente a gente está acostumado a ver, né, ali pais que apoiam, ou também pelo menos se não trata da família, tipo, não é uma questão muito grande, mas esse filme escolheu trazer a questão da família abusiva, né? Então muitas vezes a gente ouve aquela questão de, é família, é mesmo sangue, então, tipo, você tem que aceitar tudo. Mas não, é muito pesado. Isso tem casos muito mais pesados, eu tenho certeza. E existem pessoas que estão convivendo com famílias como a da Meg. Então é realmente muito surpreendente o que acontece, mas eu acho que é algo que a gente já espera. Que seja essa reação da mãe ir visitar por conta de assinar papel para ela ter dinheiro. Então, assim, a gente se choca com isso, a gente fica incrédulo com o que está acontecendo, mas a gente meio que já espera essa atitude da mãe. Então, é realmente algo muito triste e a gente começa a entender, eu acho que pelo menos aí eu começo a entender o olhar triste que eu vi ali na Meg. Então, assim, é uma maestria de atuação da Hillary porque ela conseguiu transmitir num olhar, sabe? No tom da fala dela, o quanto ela tem esse passado atrás dela. Então, assim, a atuação nota mil, galera. É, assim, pesado mesmo. Tanto a história, quanto a atuação, quanto o diálogo. Esse filme, eu acho que ele é necessário. Assim, eu vou dizer isso. Assistam, vai fundo, que vocês não vão se arrepender. Sim, e é uma coisa que eu queria fazer uma correlação da primeira vez que eu assisti esse filme com essa última vez que eu assisti agora com vocês. E, bom, assisti esse filme quando eu tinha meus 16 anos mais ou menos, que eu pude assistir ele com meu pai. E o meu pai, meu pai é uma manteiga derretida. Meu pai com filmes mais dramáticos assim, ele chora, chora mesmo, não tem vergonha e tal. Mas nesse filme, quando acabou, ele é um filme, foi a primeira vez que eu vi o meu pai ficando pensativo e reflexivo depois de um filme. Normalmente ele sempre comenta, ele sempre fala alguma coisa do filme, filmão, não sei o que, não sei o que. Mas nesse filme não, esse filme ele ficou quieto na dele, ficou tipo pensando, né, raciocinando. E a gente vê que esse filme traz esse parêntese da vida, né, do que é a vida. Ela teve um curto período de tempo para viver o sonho dela, para correr atrás, viver. E ele também traz isso nos diálogos do Frank, né? Tipo, o personagem do Morgan Freeman, desculpa, gente, eu vou lembrar o nome, mas o personagem do Morgan Freeman questiona o Franklin sobre a vivência da Maggie. E se ele não tivesse ajudado ela, se ele não tivesse treinado, se ela não tivesse vencido, lutado e ter acontecido aquilo, ela viveria para sempre como uma garçonete, né? Então ele teve ali a oportunidade de poder fazer com que ela realizasse o sonho dela. Ela teve um curto período, né, com isso, né? Tanto que ela até fala que viajou o mundo, tal, que é um dos motivos para ela abrir mão da vida, né? Que ela fala que ela conheceu o mundo, mas agora ela preferia morrer por conta de estar numa cama. E é uma coisa que é um diálogo bem forte de dizer que você pode proporcionar ela viver pouco, mas poder realizar o sonho dela, né? Então, é uma coisa que eu acho que ficou um pouco reflexiva assim na cabeça do meu pai, tipo, de pensar isso, que é uma coisa que na época eu não percebi. Na época que eu vi pela primeira vez, a única coisa que me veio na cabeça é, puxa, ela sofreu um acidente. Cara, eu torço pra que ela volte pra quebrar a cara daquela menina. Só isso. Aí, quando eu ia acontecendo as coisas, eu fiquei meio triste no final, eu fiquei, poxa, ela não voltou pra lutar com a mina.
agora que eu assisti de novo, né, que eu tive essa interpretação melhor do filme, que eu pude ver cada detalhe, cada coisa como foi desenvolvida, apesar de eu já ter conhecido a história, eu pude prestar atenção em outros detalhes. Eu vi o quão grande é essa história, sabe? O quão grande é essa perspectiva, né? Essa vivência de todos os personagens, do mais simples a Meg, né, que teve ali o desenvolvimento, né? Então, eu acho que, cara, é um filme que nem você falou, necessário pra vida, né? Até por conta de tudo que acontece, de todas as atuações, de toda a direção que tem esse filme, todo o roteiro, todos os diálogos. Eu acho que esse filme é maravilhoso. E eu fico muito feliz de ter compartilhado ele com vocês, vocês terem assistido comigo e vocês terem gostado, tá? Mano, não tenho palavras pra descrever. Ah, eu que agradeço por essa indicação maravilhosa, assim. Infelizmente eu já tinha um spoiler, né, de que ela ia tomar essa decisão da eutanásia, mas assim, foi surpreendente da mesma forma. Então, obrigada, só obrigada por ter indicado ele, porque foi assim, muda muito a nossa perspectiva, muda muito como a gente vê as coisas. Então, esse é um filme que eu vou passar sempre a indicar agora. Bom saber, Kimberly. Muito bom saber que vocês gostaram. Bom, mas antes que teoricamente a gente só iria falar desses dois filmes. Mas eu tenho uma coisa pra perguntar pra você, que é a respeito de um filme que tem a mesma temática de boxe, né? Mas é uma ficção científica. E que também é muito bom porque tem uma história fora dos rings que é sensacional também. É o filme Gigantes de Aço, que é o filme interpretado pelo Hugh Jackman sobre robôs que lutam boxe. E Kimberly, você assistiu esse filme? Eu queria perguntar pra você, qual a sua relação com esse filme? Você gostou desse filme? Nossa, eu lembro como se fosse ontem eu indo assistir esse filme no cinema, porque eu assisti no cinema mesmo. E o quanto eu saí assim, maravilhada, querendo pesquisar tudo sobre esse filme. Infelizmente faz muito tempo que eu assisti, então assim, eu lembro de pouquíssimas coisas, mas ele é um filme tão marcante que não tem como esquecer. Não tem, cara. Eu, tipo, falo Gigante de Aço, você lembra assim de alguma cena. Então, assim, é um filme muito bonito também. Eu quero assistir de novo, né, para poder entender melhor toda essa magia que ele me proporcionou quando eu assisti no cinema. Mas, assim, é realmente outra indicação muito forte. É muito bom e ver o boxe também, né, de uma forma ficção científica, né, a gente às vezes não sei, não imagina. Mas conseguiram, viu? Realmente é um filme muito bacana. Sim, uma coisa que eu gosto bastante desse filme, apesar dos conflitos externos que nós temos nos boxe, né, de cada personagem, é o quão bem dirigido foi por ele mostrar pra gente os robôs de uma forma que parece que os robôs são personagens com sentimentos. Por mais inanimado que eles sejam, né, no caso os robôs eles não têm personalidade, eles só são basicamente máquinas que estão ali pra dar porrada um no outro. Você tem ali o personagem principal, que é o Atom. Eu lembro disso porque eu amo esse filme. E chega uma hora assim que o garoto, né, que é o filho do Hugh Jackman na saga, ele ele fala com o Atom parecendo que ele tem realmente sentimentos, que ele está vivo. E é uma direção fantástica. Ele traz pra gente esse sentimento em cada luta, a gente pega, a gente tá ali, a gente quer que o robô vença, a gente sente ali cada soco que ele toma, tipo, daquela torcida, aquele desespero de falar, ai meu Deus, será que ele vai ganhar? Será que ele não vai? E o final também é surpreendente, né? No final a gente pensa que vai dar tudo certo e tal, mas não é bem o que acontece. E, só traz aí a grandeza que é esse filme. E, mano, eu realmente quero assistir de novo agora. Eu quero marcar uma sessão pra gente assistir de novo esse filme. O mais rápido possível, por favor. Ai, com toda certeza. Nossa, eu abri aqui pra eu ver se tá disponível em algum streaming.
Infelizmente não, tá, galera? Então vocês vão ter que apelar pra pirataria, mas não fui eu que indiquei vocês a fazerem isso. Mas assistam, porque realmente vale muito a pena. Eu quero assistir de novo pra entender melhor também. Mas eu lembro, assim, que é um filme que te emociona bastante. Então, só vai. Hugh Jackman aí no elenco, muito bom. As atuações também sensacionais. Ah, gente, é isso que eu tenho pra falar. Infelizmente, eu não vou conseguir lembrar de muito pra poder trazer mais coisas aqui. Mas assistam, vai fundo que a indicação é boa. Sim, eu posso falar um pouquinho da história que eu lembro, que é Claro. o Hugh Jackman, que é um trambiqueiro, que ele é um grande trambiqueiro, que ele passa a vida ali devendo pra um, devendo pra outro, arrumando um jeito de sobreviver e é aquele cara que aquele cara que a gente sabe que, tipo, a gente não dá muita coisa pra ele. E a gente descobre que ele tem um filho com uma moça e essa moça morre. E aí a família da mãe do menino é rica e quer o menino, mas por lei, se a mãe morre, a guarda vai pro pai. Então a gente vê o nível do personagem do Hugh Jackman no começo do filme, que ele fala que quer vender a paternidade do filho pra família rica. Ele fala, é tanto pra vocês terem o garoto, e é isso. E aí a gente fica, mano, como assim? E aí é o que estabelece ali o personagem do Hugh Jackman no começo. E mas só que tem um problema, né? Acho que o tio dele, se eu não me engano, fala que eles têm uma viagem pra fazer pra tal lugar e ele queria ir sozinho com a mulher dele, que é a tia dele. E aí ele fala assim, então, a gente compra, só que a gente também vê o tipo de personalidade que é do tio, né? A gente compra ele, mas a gente quer ir viajar, tranquilo. Então você fica com ele aí e a gente volta daqui a um mês e pega, tá ligado? É, hoje eu tô revendo isso, eu não tinha revisto esse roteiro na minha mente, mas agora Pesado, né? eu tô pensando aqui, tá meio errado isso, né? Pesado, galera. Pensar assim, caraca, mano, um leiloa, guarda, o outro compra, fala, mano, isso a gente só pega daqui a pouco, tá? É, Deixa guardado não. aí, depois a gente retira. E, Gente, que pesado, mas enfim. caraca, mano, agora que eu parei pra pensar nisso, mano, mas aí a gente descobre que o dinheiro que ele pega, né, pra compra do filho, ele usa pra comprar robôs. Porque o que, que o Hugh Jackman é nesse filme, além de ser um trambiqueiro? Ele é um cara que pega robôs pra lutar por dinheiro. Com a premiação que os robôs ganham nas lutas, ele vai sobrevivendo e vai fazendo seus trambiques. Aí a gente vê que o filho dele já começa a interagir, porque o filho dele adora tecnologias. E no começo do filme, o Hugh Jackman não quer nem saber do menino, mas aí os dois acabam indo juntos, aí acabam perdendo, acabam encontrando um robô e acabam desenvolvendo essa relação entre pai e filho, né, durante o filme todo. Até que eles chegam na Liga dos Robôs, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem a liga importante dos robôs, né, que os robôs lutam ali como se fosse a liga de boxe, né, Uhum. oficial. E aí no final do filme a gente vê como cresceu, né? Como se estabeleceu esse relacionamento entre pai e filho e é uma coisa muito boa, que tem uma das melhores cenas que eu acho que é do filme, que é do Hugh Jackman lutando, né, com um robô ali no modo espelho e fica uma música triste e o menino chorando, que é uma cena muito, muito boa, né, que dá vontade de chorar só te lembrar. Mas é isso, gente, o filme é esse, é uma breve sinopse que eu dou aqui. Inclusive, uma coincidência que tem nesse filme é que o Anthony Falcão, que eu não vou lembrar o nome dele, o Anthony que fez o Falcão, ele também tá nesse filme. Ele, além de Menina de Ouro, tá nesse filme também. Então fica a indicação, assistam que esse filme é muito bom. Sim, realmente, gente. Muito bom. Tô curiosa pra reassistir então e poder entender como é que eu vou ver esse filme agora, né? Porque eu nem sei que ano que saiu, porque se eu fui ver no cinema, ele saiu em 2011, eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 aninhos, cara. Eu realmente, assim, não assisti depois disso, então eu tô curiosa. Nossa, eu tô pensando até agora na sinopse que eu descrevi aqui. É, Nossa, é meio errado isso, pesado, né? pesado. Mas muito Vende. bom. Como a gente vê, né? A gente falou aqui, então, de 3 filmes de boxe, mas que não falam só de boxe, né? Que tratam de coisas realmente, assim, muito pesadas. Inclusive, muito pesadas. Então, é muito legal ver isso. É muito legal como
o esporte e a vida pessoal das pessoas se interligam, né? Então, vai fundo, gente. Assiste esses 3 filmes que é sucesso. Sim, sim. Nossa, eu adoro ver filmes com temática esportiva. Eu adoro muito esporte, né? Mas, cara, é sempre bom ver como é que eles retratam ali, porque eles têm essa tendência de se aprofundar nos personagens, né? Na vida deles e de como o jogo se torna uma parte da vida deles, né? Não só Uhum. num contexto assim pra. A gente vai ver um filme que só vai falar de tal coisa, só vai falar de futebol, que só vai falar de basquete, não. A gente vê uma trama muito mais desenvolvida que a gente acaba se relacionando e se importando, né? Não só com o personagem no jogo, mas como na vida real dele. Então eu só queria dizer que eu sou muito fã desse gênero. Filmes de esporte pra mim eu adoro demais. Tem um filme que, assim, ele sai um pouco da temática do boxe, mas eu acho que entra muito no que a gente tá falando, assim, de esporte e vida pessoal. E é um filme que concorreu ao Oscar, se eu não me engano, ano passado. E foi o último filme do Oscar que eu assisti, porque só de olhar pro nome dele eu falava, vai ser aquele filme meio chato, né? Meio politicagem, enfim. E o filme é Ford versus Ferrari. Gente, quando eu assisti esse filme, eu terminei o filme chorando tanto que eu me desaguei, assim. Então, assim, não julguem o filme pelo nome, não julguem o livro pela capa. Então é muito legal mesmo. E tem outros, né? Tirando a temática de boxe, tem muitos outros filmes que são de esporte que tratam, né, da vida pessoal também. Infelizmente eu não tenho uma grande bagagem para indicar aqui, mas eu sei que tem bastante aí desse estilo que a gente pode procurar para saber mais. Tem sim, até pra um tom mais comédia pastelão, por exemplo, Adam Sandler, como um dos filmes que eu considero pra mim um dos meus preferidos dele, que é o Golpe Baixo, que é um filme que o Adam Sandler, ele é esqueci como é que é o nome do cara que lança a bola no futebol americano, é o quarterback. Ele é um quarterback super famoso e aí ele é preso por, eu não lembro o motivo que ele é preso, mas eu lembro que ele é preso e o diretor da penitenciária ele tem um time dos policiais e quer que o Adam Sandler treine eles. E aí ele simplesmente fala que não, eu não lembro qual que é o decorrer da história, que ele acaba treinando um time de presidiários. E, cara, esse filme é muito bom, porque ele tem o Chris Rock, é claro, filmes do Adam Sandler sempre tem tipo o mesmo elenco padrãozinho, né? Mas tem o Chris Rock, tem o Terry Crews, tem o Nelly, que é um cantor de black dos início dos anos 2000 que é muito bom. E é um filme que é um filme divertido e que ele trata ali bastante questões ali do sistema penitenciário americano e surpreendentemente é do Adam Sandler. Então fica a recomendação para Golpe Baixo. Eu lembro de um filme também que é do início da carreira do The Rock, que eu não, se eu não me engano, acho que o nome em português é A Gangue Está em Campo, que é um filme que ele também treina jovens para um futebol americano. Tem do Samuel L. Jackson, que é um filme que tem na Netflix, que é alguma coisa coach, eu não lembro o nome, que ele treina um time de basquete. Nossa, eu conheço muito filme de esporte. Tem um Any Sunday, alguma coisa, que é um domingo qualquer aqui, que também fala disso daí. Tem um filme do Keanu Reeves que é maravilhoso, que eu não lembro o nome dele, mas é maravilhoso que ele joga futebol americano, que, cara, eu adoro esse filme. E dentre outros, pra você que achava que filme de esporte se tratava só do filme do Pelé, não, tem outros filmes. Tem o de patinação também, né, que a gente pode falar de Cisne Negro também, pode falar de Bom, bom. Eutônia. Tem diversos outros filmes, mano. Tema esportivo, eu me declaro um grande fã e eu recomendo aí que vocês pelo menos dêem uma chance e faça que nem a Kimberly falou, não julgue pela capa. Exatamente, ó. O Andrezinho já trouxe aí diversas indicações pra gente, então não tem desculpa, não tem. Que Exatamente. legal, mas é muito bom saber que existem tudo isso, né, de temática. Às vezes a gente fica tão preso numa bolha assim, né, que a gente às vezes nem sabe que existe toda essa gama de filmes de esporte. Então, muito bacana. Gostei muito. Obrigada, André. De nada, sempre que quiser estaremos aqui e eu posso compartilhar quantos filmes de esporte vocês quiserem. Que eu adoro, eu amo, amo mesmo. In- Muito bom. Inclusive tem um que é tema esportivo chamado Velozes e Furiosos.
vocês quiserem, tá ali, ó. Tem Vamos muita. fazer o enquete dos 9 filmes do Velozes e Furiosos. Brincadeira. Meu amigo. Olha, eu Não, topo, hein? eu acho que tá faltando um enquete de Transformers aqui. Eu acho que tá faltando um enquete com tema de Fusca também. Brincadeira, gente, não vou abusar. Nossa, falando nisso, eu ia deixar esse recado em off, mas agora que você me lembrou, na Netflix chegou o Bumblebee. Muito bom. Muito bom, você. Aí, galera, fim de semana já tá lotado aí de coisa pra vocês assistirem. Sim, você falou de Fusca, eu lembrei, porque o Bumblebee. Você sabia que o Bumblebee inicialmente era pra ser um Fusca, né? Claro que eu sei. Eu só assisti Bumblebee por causa disso. Então tá bom. Não, mas tipo nos Transformers normal, nos Transformers no primeiro filme, na verdade a ideia da toda a produção era o Bumblebee mesmo ser um Fusca. Só que a Sim. Volkswagen não liberou os direitos. Aí a Chevrolet foi lá e comprou os direitos, liberou os direitos do Camaro. E aí eu acho que se a gente fosse Pior burrada. eu acho que se a gente fosse listar as coisas mais burras do cinema, eu acho que isso daí seria uma das atitudes mais burras, porque, mano, o que vendeu o Camaro depois de Transformers, mano, acho que a Volkswagen chora até hoje por causa disso. Mas enfim, Ali mesmo. é só uma curiosidade. Tá bom, então é isso. Então é isso. Por hoje é Muito só. obrigada, Andrezinho, por ter me indicado esses filmes maravilhosos, por tê-los assistido comigo também. Eu espero que a gente possa ver mais filmes nessa temática para trazer aqui. E até o próximo Quimcast. Beijo, galera. Até mais.